Você lembra qual foi a pessoa que tinha um trabalho, tinha um serviço, tinha um trabalho, uma operação, sei lá, algum tipo de atividade, que de alguma maneira você olhando para trás, vendo como aquela pessoa agiu em função da sua vida, te ajudou de alguma maneira, ou te influenciou de alguma maneira, e aí você olhando para trás, no tempo, você fala, puxa vida, inacreditável, impressionante, né? Sensacional o que aquela pessoa fez na minha vida, a influência e o bem-estar que ela fez na minha vida, sei lá, um enfermeiro que você conhecia, uma época que você ficou muito doente, te ajudou muito, não só fazendo o trabalho de enfermagem, mas foi além disso, um pastor que te ajudou a se livrar de problemas espirituais, emocionais, além do normal, sabe? Alguém que fez um serviço social, de repente você estava com fome, a pessoa foi lá e te ajudou. Eu me lembro de uma professora que eu tive, que corresponderia hoje ao quinto ano. Quinta série é o que hoje? Quinta série hoje é sexto ano, né? Obrigado. Uma professora que eu tive na quinta série no sexto ano, e quando eu cheguei no quinto ano, eu passei o ano inteiro, e para mim ela era o capeta incorporado. Professora de português, dona linda, né? Naquela época ela já tinha 67 anos. 87 anos, ela era bem velhinha, mas ela era muito lúcida, lia muito, professora de português, né? Falava um português assim, bonito, bem colocado, sensacional. Aí, quando eu cheguei na quinta série, sexto ano, eu odiei aquela mulher, porque tinha aqueles livrões de quinta série, sabe? Você tinha que escrever, copiar aquele livro inteirinho, no caderno, e depois tinha que copiar de novo no outro caderno em casa, eram 2 cadernos, e cada aula era terrível, eu não sabia nada de português, terrível. Aí eu odiei ela, porque eu odiei a escola, aí tinha um monte de problema, aí perdi o ano, eu reprovei, aí no outro ano, para minha sorte, de novo, caí com a dona linda de novo, né? Falei, que agora? Vou ter que enfrentar essa fera. Mas a segunda vez foi interessante, porque ao invés de eu achar que ela era o capeta, eu comecei a achar que ela era um anjo. Porque ela me fez gostar das letras, gostar de português, gostar de ler. Então, eu lembro que depois estudei com ela na sexta série, depois na sétima, e eu só escapei dela quando acabei o ensino médio, mais ou menos médio, não, o nono ano que é hoje, acabei, eu tive que ir para a noite, por causa de trabalho, essas coisas, escapei dela, mas eu sei que até hoje, o que eu aprendi com ela de português, até hoje me influenciou, inclusive o gosto por literatura, o gosto por português, essas coisas. Sou bom nesse negócio, sou bom em letras por causa dela. Então, é uma pessoa que vivia para aquilo, era professora do Estado, né, para ser bom professor no Estado, tem que ter vocação para o negócio, senão não vive, né, nesse sentido. E marcou a minha existência. E talvez na tua vida também tenha alguém que marcou a tua existência. Você se lembra de alguém que marcou a sua vida ou não? Por um serviço que fez, você se lembra? Agora eu vou inverter a pergunta. De alguma maneira, você já se viu marcando a vida de uma outra pessoa através do trabalho que você faz? Você acha que no futuro alguém vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa vida, aquela pessoa ali, ó, falando de você, né? Marcou a minha vida, porque me ajudou muito. Você consegue ter essa visão, sim ou não? Chega aqui. Chegou aqui já. Você consegue ver o que você está fazendo e consegue ver o impacto disso na vida de outras pessoas? Ou não? Deveria ver. Deve ver. Tem que ver. Porque todos nós temos uma vocação. Aliás, o que é uma vocação? A vocação primeiro é uma soma de capacidades. Você tem que ter certas capacidades para fazer alguma coisa determinada, né? Capacidade de atividade, fazer alguma coisa. Sei lá, por exemplo, alguém que fala bem, por exemplo, já tem aquela habilidade. Esse cara tem uma certa habilidade para fazer aquilo, mas só isso não basta. Além de ter habilidade, uma pessoa, por exemplo, que fala bem, tem que ter também habilidades emocionais. Tem gente que fala bem, mas é muito chato, muito esquisito, né? O cara tem que ser carismático. Às vezes tem um cara até que não fala tão bem, mas ele cativa multidões, porque é um cara muito carismático, um cara simpático. Então, a vocação junta as duas coisas, né? E além disso, é quando a pessoa pega esse conjunto de capacidades emocionais e operacionais e aproveita isso de alguma maneira, desenvolve isso de alguma maneira, sabe? Aproveita o que ela tem. Vou te dar alguns exemplos mais práticos. Imagina que, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de ouvir, tem muita paciência para ouvir outras pessoas. Hoje em dia é uma habilidade rara, né? Ninguém quer ouvir ninguém, né? Você é aquela pessoa que gosta de ouvir, gosta de parar, gosta de acompanhar, deixa a pessoa falar até ela não querer mais, né? E além disso, você tem uma habilidade que as pessoas chamam de empatia, quer dizer, aquela capacidade de enxergar a situação que aquela pessoa está passando do ponto de vista dela. Você consegue se colocar no lugar dela. Além de você ser um bom ouvinte, você ainda consegue se colocar no lugar da pessoa e chega quase até, se não sentir, pelo menos imaginar o que ela está sentindo. Super empática.
E aí, de repente, alguém diz assim para você, olha, você é jovem ainda, né? Você tem energia, tem força, e eu trabalho numa empresa, numa ONG, não sei onde ali, a gente está distribuindo para algumas pessoas que a gente vê potencial, bolsas de estudo. Você não quer a bolsa de estudo para fazer a faculdade de psicologia, por exemplo? Olha! Então, juntou aí a capacidade com a oportunidade. Imagina uma pessoa que é muito assim, que é muito perspicaz, né? Que percebe as coisas rapidamente. Uma situação está acontecendo, ela bate o olho e já percebe o porquê das coisas, o que está acontecendo, quem é o responsável, quem não é. E aí, de repente, essa pessoa foi estudar, por exemplo, jornalismo, e aí, de repente, alguém diz assim, olha, eu estou abrindo um site novo aqui, um site de comunicação, né? E eu estou precisando de uma pessoa para escrever no site. Você não quer aproveitar essa oportunidade? Então, essa pessoa, na verdade, está caindo de pau naquilo que Deus separou para ela, e ela tem uma vocação que está começando a se desenvolver. Sei lá, pega uma pessoa, por exemplo, tipo a Denise, assim, que é enfermeira, né? Desde que nasceu. Lá no berçário, ela queria ser do berçário para trocar a foto dos outros. Vou te ajudar aqui. Né? Eu sou enfermeira formada, trabalha num hospital, por exemplo, numa clínica, mas ela tem muita iniciativa, não fica fazendo o seu básico. Aí um dia o dono do hospital da clínica fala assim, olha, a nossa clínica aqui trabalha, você sabe, é última instância para ganhar dinheiro, no final a gente vive do lucro, mas agora a gente vai abrir um braço social, a gente vai montar uma instituição, você não quer pegar essa habilidade que você tem, essa iniciativa que você tem, e liderar esse negócio? Opa, aí Deus abriu uma oportunidade para começar ali o seu trabalho. No verso 5, observa comigo, diz assim, que há diversidades de ministérios, e o verso 6 diz que há diversidade de operações. Como é que uma vocação se manifesta? Ela pode se manifestar de formas diversificadas, com operações diferentes, com ministérios diferentes. Primeiro, pode ser o que a gente chama de parcial, né? Ministério parcial ou para-eclesiástico. Muita gente acha, em algum momento, acha que vocação é aquela coisa que você faz só dentro da igreja, né? Então está completamente enganado, né? Às vezes a pessoa que, por exemplo, gosta de criança, quer trabalhar com criança, mas não trabalha na igreja necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, embora ela tenha paixão e facilidade de trabalhar com crianças, ao mesmo tempo, por exemplo, ela gosta de números e trabalha no escritório de contabilidade. Pode gostar das duas coisas, quer dizer, não está integral nenhuma das duas, né? Ou o camarada que é comerciante, mas a paixão dele é cozinhar, por exemplo, não sei se é o teu caso, o teu é fazer móveis, né? Esqueci. Cozinhar é do outro gordinho, não, o outro... A gente vê um gordinho, você já pensa que ele é comilão, né? Não gosto, comer não gosto não, né? O camarada é comerciante, mas na hora de folga ele gosta de cozinhar, por exemplo, né? Então ele tem duas atividades, e o ministério, a operação pode se manifestar dessa maneira, como também pode se manifestar de forma integral. É o que acontece, por exemplo, com os meninos que jogam bola, que jogam bola na vaza, jogam no clube ali, jogam não sei aonde, mas tem que trabalhar, até que um dia ele é contratado por um clube de verdade. Então, a partir daquele momento ele passa a ser integral, como acontece também com boa parte dos pastores, né, que quando começa o ministério, os caras trabalham numa empresa e também trabalham na igreja, depois fica integral. Quer dizer, você pode ter um trabalho, uma vocação dada por Deus para trabalhar através da igreja ou fora da igreja. Numa das duas exclusiva ou nas duas ao mesmo tempo. Depende de como é que Deus vai trabalhar com você nesse sentido. Além disso, diz lá o verso 4, repare comigo, que há diversidade de dons. Quero que você abra sua mente nesse sentido, de novo. Abra sua mente. Os dons espirituais, abra sua mente. Os dons espirituais, eles não existem só para servir através da igreja, ou só o povo da igreja, ou quando no muito evangelizar os incrédulos. Muita gente acha que a limitação é essa. Na verdade, há diversidade de dons, para tudo quanto é necessidade. Você pode ter um dom espiritual dado por Deus para a área espiritual. Posso ser um conselheiro desses bíblicos que trabalha com base bíblica, né? Mas eu também posso ser uma pessoa que ajuda pessoas de fora da igreja, que não tem nada a ver com aconselhamento, né? Tem uns moleques ali na rua ali, que são meio largados, estão fazendo um trabalho de ressocialização com os moleques lá, mas é fora da igreja. Será que Deus não pode me dar habilidade para fazer isso? Pode, né? Será que eu não posso, por exemplo, ser uma influência na vida dos meus alunos? Sou professor de adultos, tal do EJA, né? Gosto de alfabetizar adultos, mas Deus me usa de forma extraordinária porque eu tenho um dom. Será que isso pode acontecer? Claro que pode. Você tem que entender que a vocação pode acontecer de várias formas diferentes. Seja como for, preste atenção, seja como for, tem duas coisas, seja como for a vocação que você tem duas coisas que você não pode esquecer. A primeira delas, essa vocação é o sentido para você estar vivo. Primeira coisa, essa vocação é o sentido para você estar vivo. Se você não viver para desenvolver esse negócio, a sua vida vai ser a coisa mais chata do mundo. Está entendendo, sim ou não? Essa vocação que Deus te deu, não importa de que forma ela se manifesta, dentro ou fora da igreja, não importa como.
ela é a razão de você estar vivo e de Deus ter te dado um tempo e ferramentas para você trabalhar. Você tem que fazer esse trabalho, porque senão a sua vida vai ser terrível. Vai ser desculpa a expressão, vai ser um saco viver. Não aguento mais ver, por quê? Porque não tem nada que te arrebate dos problemas, não tem nada que te tire da visão das coisas imediatas para uma coisa mais excelente. Quer dizer, o cara vive para comer, para pagar conta, para beber, para dormir, para ficar triste, para adoecer, para morrer. O cara vive só para isso. Então ele precisa ter algo mais excelente, mais acima, alguma coisa que faça sentido para a vida dele, mais do que simplesmente sobreviver. Quem de vocês já ficou muito doente e precisou tomar muito antibiótico? Deixa eu ver. Fiquei muito doente, tomei muito remédio para matar os bichos. Deixa eu ver, quantos de vocês aqui? Muito, aqueles que se tomaram a ver. Se você não tivesse tomado os remédios, o que teria acontecido com você? Tinha morrido. E pode dizer a verdade, não só os que já ficaram muito doentes e tiveram que tomar antibiótico na veia, em algum momento, todos nós aqui, em algum momento das nossas vidas aqui, em algum momento, nós precisamos tomar um remédio, certo? Um antibiótico, mesmo que seja pouco. E se os antibióticos não existissem? Quantos de vocês estariam vivos aqui hoje? Você sabia que no Brasil, na década de 40, não, na década de 50, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 40 anos de idade, você sabia disso? Se eu estivesse vivendo na década de 40, já estaria morto há muito tempo. Há 10 anos já. Ei, Reginaldo, estaríamos já de mãos dadas lá na lei. Hoje, o cara está vivendo 70, 75, 80, né? Melhorou muito, dependendo da região, até mais. Né? Por quê? Em grande parte por causa dos antibióticos. Mas você sabia que teve um cara, Alexandre Fleming, foi a primeira pessoa que inventou o primeiro antibiótico, que era a tal da penicilina, nem se usa mais, mas a base desse antibiótico foi a lógica para desenvolver todos os outros. E o que ninguém sabe, alguns até sabem o nome do camarada, mas o que o pessoal não sabe é que esse cara passou a vida inteira, morreu pesquisando isso. E só descobriu isso, que hoje é uma bênção na nossa vida, porque ele levantava de manhã e pensava assim, eu preciso descobrir a cura das doenças, sabia disso? Hoje, aqui no nosso Brasil, por exemplo, a gente copia muita coisa dos americanos, né? Coisa que presta e coisa que não presta, né? Tem algumas coisas até que presta. Uma das coisas que a gente copiou dos americanos, e que foi bom, foi a libertação do preconceito ferrenho que existia no Brasil no começo do século passado. Hoje, por exemplo, existe racismo ainda? Existe, é meio velado, meio camuflado, meio escondido, né? Mas existe um racismo, você sabe disso, né? Os negros aqui que eu digo, né? Sabe que onde vai, dependendo de onde você está da situação, alguém te olha um pouco diferente por causa da sua cor. Eu lembro quando eu era garoto, eu sempre saía na balada de madrugada, ia a pé e voltava a pé de madrugada. Quando eu saía com os meninos brancos, a gente nunca era parado pela polícia. Mas para meu azar, os meus dois melhores amigos eram dois negões, né? E toda vez que eu voltava com eles, eu se lascava, né? Todo fim de semana era uma geral. Eu falei, mas por quê? Eu não estou entendendo. Sozinho com os brancos, ninguém me para. Qual o problema dessa polícia? Quer dizer, tem um racismo aí escondido. Mas, há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, havia um racismo no Brasil violento, só que também era velado, só que era muito forte. Existiam situações que hoje a gente só tem um resquício. Quer dizer, uns dias atrás, lembra que em novela, por exemplo, quando aparecia uma empregada doméstica, era sempre uma crioula, né? Bonitinha lá, com a cabelo amarrado, aquela roupinha de copeira. Eu falei, mas não tem empregado branco, né? Qual o problema? Por que isso? Porque há pouco tempo atrás o Brasil era muito racista. Mas na década de 60, lá nos Estados Unidos, você sabe que houve uma revolução nesse sentido violenta, né? O pessoal brigou e pessoas morreram, e a pessoa mais famosa que morreu por causa disso, quem foi mesmo? Martin Luther King. Morreu para que o preconceito rachasse, e a partir dali rachou. E rachou não só lá nos Estados Unidos, mas todos os países que eles influenciavam, inclusive o Brasil. Então, de alguma maneira, os mais escuros aqui, os de pele escura, por exemplo, a liberdade que a gente tem hoje, a igualdade que a gente tem hoje, ainda que não seja perfeita, é fruto de um sujeito que passou a vida inteira lutando contra o racismo. E se ele não tivesse feito esse trabalho, quem faria? Um exemplo mais próximo da gente ainda. Você sabe o nome do fundador dessa igreja? Você sabe o nome do fundador dessa igreja? Você sabe? Se você não sabe, dá um rolê no Vilani. Agora tem uma rua com o nome dele, Rua Pastor Urias Xavier. Não é o doutor Xavier é outro, tá? Esse é o Urias, tá? Tem uma rua lá no Vilani. Ué, por que tem uma rua no Vilani com o nome do Urias? Porque só lá no Vilani plantou 2 igrejas, plantou essa daqui e várias outras. Esse cara pregou o evangelho há 50 anos.
E a gente é fruto do trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, se ele não tivesse vivido e morrido pelo Evangelho, onde estaria essa igreja agora? Lugar nenhum, cara, não existiria essa igreja, está entendendo isso ou não? Então, o seu trabalho, a sua vocação, primeira coisa, é a sua razão de viver, você não pode esquecer disso. E a segunda, mais importante do que isso ainda, está no versículo 7, quando diz assim: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Aquilo que Deus mandou você fazer, que é a razão da sua vida, que você vai deixar como um presente, como legado para a humanidade, que Deus usa, aquilo com que Deus te usa da maneira que Ele quiser, por meio que Ele quiser, quando Ele quiser, esse troço é uma coisa tão impressionante, que a gente é beneficiado com aquele troço, mas as pessoas ao nosso redor sempre são beneficiadas. O trabalho que uma pessoa tem, a vocação que alguém tem, sempre é para o proveito comum. Se alguém fala assim: pastor, eu tenho um chamado. Eu ouvi uma moça falando assim uma vez: eu tenho um chamado. É mesmo, irmã? Para quê? Para ser missionária. Missionária, olha, parabéns, hein? Puxa vida. E missionária aonde? Na Itália. Onde? Pensei que você fosse falar, já sei, né? A Itália é um outro, não é aquela Itália da bota, né? É aquela Itália da Havaiana, né? Que tem lá tem um outro paísinho pequenininho no meio da África, chama Itália, que ninguém conhece, nem no mapa direito. Não, é Itália mesmo, lá na Itália. Irmã, você quer sair do Brasil? Você quer largar tudo que você tem aqui no Brasil para ir morar na Itália? Para receber em ouro? Você acha que era um chamado mesmo ou não? Eu vi essa mulher falar isso uns 30 anos atrás. Adivinha qual Itália que ela está hoje? É lá mesmo. Está aqui do lado. A Itália é coisa nenhuma, rapaz. Por que você sabia que ela não tinha chamado para isso? Por quê? Cara, porque o chamado nosso é sempre para melhorar, para socorrer, para ajudar a vida de outras pessoas em primeiro lugar. Nunca a nossa vida em primeiro lugar. Se você der sorte, talvez você colhe um benefício indireto, quando muito. O verso 7 diz que cada um de nós tem uma vocação, tem um chamado. Dentro da igreja, fora da igreja, ao mesmo tempo com a igreja, não importa, com dom, com talento, seja o que for. Mas a Bíblia diz que o chamado que você tem, porque é chamado de Deus, sempre é para o benefício de outras pessoas. Está entendendo, senhor? E o principal, olha para mim aqui, por gentileza. Eu não sei a quantas anda o desenvolvimento do seu chamado. Se está de vento em popa, se está mais de popa do que em vento, se está sem vento nenhum, se está parado, se você nem sabe qual é, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, lendo esse texto aqui de Romanos, rapaz. 1 Coríntios, uma coisa eu sei lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, que a gente leu aqui, de que nós temos um chamado, uma vocação, um propósito na nossa vida, e nós precisamos desenvolver o nosso chamado, porque as pessoas precisam do nosso chamado. Cada um, porém, todos nós, indistintamente, dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Quem entendeu, diga graças a Deus. Nesta noite, se o relógio permitir, vou te mostrar então alguns motivos mais detalhados para a gente desenvolver o nosso chamado, a nossa vocação, além de a gente já saber que é uma obrigação nossa. Primeiro motivo: pastor, por que eu tenho que me preocupar com isso? Por que eu tenho que pensar sobre isso? Por que eu tenho que orar sobre isso? Por que eu tenho que ir atrás disso? Por que eu tenho que desenvolver isso? Além de tudo que você já falou, porque se eu não desenvolver, a minha vida vai ser uma chatice. Além de desenvolver, não vai ter sentido para eu existir, e as pessoas não vão ser ajudadas. Além disso, de forma mais específica, quais são os motivos de eu desenvolver o meu chamado? 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, vai dizer lá, é porque Deus, Ele age através das pessoas. Diz assim um texto, não sei se tem um texto, tem, né? Tem um texto aí? Tem. Que os homens os considerem como ministros de Cristo. E, atenção para a palavra, despenseiro. Diga comigo, despenseiro de quê? Dos mistérios de Cristo. Diga comigo, mistério. De novo. Mistério. Eu sou um despenseiro do mistério. O que é um despenseiro? Vou começar por aí, não? Eu não sei o que é. Despenseiro é o cara que cuida das coisas dos outros. É um garçom, é um ministro, né? Ele é um instrumento, né? Um guardador. É tipo aquela expressão antiga, tem uma despensa lá em casa, né? Onde eu guardo as coisas, né? Então, um despenseiro é o camarada que guarda as coisas dos outros. É um despenseiro. O ministro de Cristo é um despenseiro. Despenseiro do que mesmo? Do quê? Dos mistérios de Deus. Olha, quais são os mistérios de Deus? Ih, rapaz, precisava de
um dia inteiro, 10 horas, 20 horas, para tentar te falar quais são os mistérios de Deus, né? Mas o mistério mais extraordinário de Deus, sabe qual é? É a maneira com que Ele age diferentemente com cada uma das pessoas. Isso é um mistério. A forma que Deus age comigo, só eu sei, e Deus sabe. A forma com que Deus age com você, só você sabe, Deus sabe. A forma com que Deus age com que cada pessoa, só Deus sabe, só aquela pessoa sabe. Mas o fato é que é um mistério. E o fato é que Deus usa as pessoas para serem guardadoras desse mistério. Nós somos instrumentos de Deus. Olha isso como é forte, hein? Nós somos instrumentos de Deus desse mistério. E o principal deles qual é? Como Deus age com as pessoas. Em outras palavras, eu sou um instrumento de Deus para Deus agir na vida das pessoas. Olha que privilégio extraordinário, né? Deus não poderia, sei lá, agir com as pessoas sem me usar? Sim ou não? Sim ou não? Deus poderia falar com as pessoas, se manifestar na vida das pessoas, socorrer as pessoas sem me usar? Sim ou não? Olha para mim aqui que eu vou te dar dica, tá? Para você não errar a resposta. Sim ou não? Muito bem, parabéns, você está esperto hoje. Eu gostei do raciocínio lógico, né? Mas, se Deus poderia usar, então por que você está dizendo que Deus age através das pessoas? Por que Ele me usa? Primeiro porque, sei lá, Jesus impõe as mãos nas pessoas, não impõe as mãos nas pessoas? E aí, ou as pessoas encostavam nele, como aquela mulher que falou assim, se eu só tocar nele, já era, vou ser curada, né? Então, ele tocava nas pessoas, ou era tocado pelas pessoas, então ele curava ali as pessoas. Ele exorcizava demônios, ele dava uma palavra, sai dele, e os demônios, os capetas saíam. Ele sentava na montanha e ensinava, e o povo ficava ali de boca aberta, vendo não só o conteúdo que ele ensinava, mas também a autoridade. Jesus abraçava as pessoas, consolava as pessoas com palavras de conforto, né? Como no caso quando Lázaro morreu, ele consolou as irmãs de Lázaro. Por que Deus usa as pessoas? Porque Jesus, que tocava nas pessoas, que expulsava os demônios, que agia na vida das pessoas, que se manifestava como Deus na vida das pessoas, usando o corpo dele, o corpo de Jesus não está mais aqui. Depois, ao terceiro dia, depois de ter ressuscitado, foi embora aos céus e mandou o Espírito Santo sobre nós, quer dizer, o corpo dele não está mais aqui. Ou será que está? 1 Coríntios 12, 27, diz assim o versículo, ora, vocês são, o corpo dele não foi embora? Foi, mas a Bíblia está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Jesus foi embora, mas nem por isso vai deixar de socorrer as pessoas, está entendendo ou não? Mas como que ele vai fazer isso? Como que ele vai abraçar as pessoas para consolar se ele não está aqui? Amigão, adivinha como é que ele vai fazer esse negócio? Adivinha? Usando o corpo dele. E quem é o corpo dele mesmo? Ora, nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo. Ora, diga, glória a Jesus por isso. Como é que Deus age em nossas vidas? Tem um videozinho na internet, acho que você já viu, né? Bem legalzinho, aqueles videozinhos devocionais, bem legalzinho. Aí a pessoa está no hospital, aí tem Jesus do lado dela ali, confortando, já viu não? Aí a pessoa está jogando bola, Jesus está junto, sabe? Sabe esse videozinho, né? Você ficou, nossa, que vídeo legal, cara. Aí várias situações boas e ruins, e o Jesus está sempre com as pessoas, né? Você fala, nossa, Jesus está comigo mesmo, né? Mas como é que Jesus está comigo? Como é que Ele está presente em todos os momentos da minha vida? Sabe como? Quando o corpo dele está do nosso lado. E adivinha quem é o corpo de Cristo? Adivinha? Quando Jesus quer dar um abraço em alguém, como é que ele faz? Ele desce do céu, encarna de novo, diz aqui, vem cá que eu vou te dar um abraço. Desci do céu só para te abraçar. Como é que ele faz? Quando eu estou muito carente, Jesus fala assim, Ailton está precisando de um abraço meu, vou descer do céu, vou encarnar de novo, vou mandar ele esperar uns 20 anos até eu crescer e criar corpo, aí vou abraçar ele de novo, bem forte, bem gostoso, né? De novo, é assim que ele faz? Sim ou não? Sim ou não? Não, como é que ele faz? Ele manda a Francisca me abraçar. Ele diz assim, Fran, vai lá, abraça o Ailton. Aí a hora que ela me abraça, eu falo assim, Jesus, abraça mais forte, abraça mais um pouquinho. Jesus age em nossas vidas de várias maneiras. Então, por que nós somos instrumentos de Deus? Porque Jesus foi embora. Então, Ele precisa de um corpo agora para poder interagir em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, Coríntios, eu tenho isso na cabeça agora. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus usa as nossas vidas, usa pessoas para socorrer pessoas. Não só porque o corpo dele não está aqui, e nós somos o corpo dele agora, mas porque quando Deus age de forma, vamos dizer assim, natural,
aliás, de forma sobrenatural, nem sempre a fé é fortalecida. Se quando eu tivesse um problema, eu precisasse de Jesus na minha vida, ele aparecesse de forma sobrenatural, talvez a minha fé não ficasse muito bem. Como não? Olha o exemplo maior que existe lá no Velho Testamento. Durante 40 anos, o cara saía da barraca dele de manhã para tomar o café da manhã, se espreguiçava no deserto, né? Durante 40 anos. Olhava assim ao redor, só areia, não tinha nada, né? Plantação não tinha nada. Mas quando ele olhava para o chão e olhava para cima da barraca dele, estava cheio de um negócio que caía do céu toda madrugada. Ele pegava aquilo ali, ralava, assava, era um maná, o pão que descia do céu. Isso aconteceu todos os dias, todas as manhãs, durante 40 anos. Ele olhava e falava, de onde vem isso, cara? E se ele tentasse guardar aquilo para comer de noite, aquilo sumia, desaparecia, ou estragava, dava bicho. De onde vem isso? E só em cima das nossas barracas, mas em lugar nenhum acontece isso. Durante 40 anos, deserto você sabe, durante o dia 50 graus na sombra, à noite 0 graus. Durante 40 anos, quando a temperatura ia caindo, uma nuvem gigante, um fogo gigante aparecia em cima do acampamento, e embaixo do acampamento ficava 20 graus. E todo mundo olhava para cima, nossa, de onde vem esse fogo? No deserto cheio de cobra, cheio de bicho, cheio de escorpião. Mas quando aquele fogo subia lá pelas 6 horas da tarde, os bichos, as aves de rapina, os atos, as cobras saíam correndo por causa do fogo e ficava quentinho, enquanto fora do acampamento estava 0 graus e aquela escuridão e os bichos lá embaixo do acampamento, de noite, meia-noite, aquele quentinho, ar-condicionado, dado por Deus, e quentinho. E quando chegava durante o dia, durante 40 anos, e quando chegava durante o dia o fogo desaparecia, e agora? O sol vai rachar nas cabeças? Não, uma nuvem gigante cobriu o acampamento. E não secava a cabeça deles, não ardia o sol na cabeça deles. Durante 40 anos, todos os dias, os caras viam o sobrenatural ali na cara deles, ninguém contava, eles viam todos os dias. E a pergunta é, isso fez bem para a fé deles ou fez mal? Todos eles que cresceram, que saíram do Egito e foram para o deserto, que durante 40 anos viram tudo isso, todos eles morreram no deserto, porque diz a Bíblia que eles não creram em Deus. Agora, quando Deus age de forma, vamos dizer assim, natural, quem está esperando a vontade de Deus, por exemplo, eu sou, como diz o Velho Testamento, né, sou uma viúva, não tenho marido, não tenho filhos, não tinha aposentadoria, eu vou passar fome. Diz a Bíblia que essa mulher, ela orava dia e noite, esperando que Deus a suprisse. Então, para que um dia alguém aparecesse com um pedaço de pão e desse para ela, para não passar o dia com fome, ela tinha que exercitar a fé todo dia, esperando que Deus ouvisse ali aquilo que tinha mandado para ela, e sem fé ela não alcançava a comida, todos os dias. Aí Deus agia de forma sobrenatural? De forma natural, mas apesar de ser natural, a fé daquelas pessoas era fortalecida. Quando você precisa que alguém te faça alguma coisa, e você sabe que Deus é que tem que usar aquela pessoa, só tem uma ferramenta que você pode usar, qual é? A sua fé, a capacidade de crer. Por isso que Deus usa a vida das pessoas. E para você, quando estiver ministrando, quando estiver servindo as pessoas, se você já está fazendo, já deve ter experimentado um pouco disso. A pessoa que mais precisa ter fé na hora de trabalhar para as pessoas, não é a pessoa que recebe, é a pessoa que está trabalhando. Quando você tem que ajudar alguém, você fala, Senhor, o Senhor me chamou para fazer isso, vamos lá fazer. E a hora que você chega lá e não tem dinheiro, não tem recurso humano para te ajudar, não tem colaboração, não tem compreensão, não tem facilidade, tudo difícil, mesmo assim você insiste em fazer aquele trampo, em fazer aquele trabalho porque as pessoas precisam, você está entendendo, não, Deus está agindo na minha vida, é o meu chamado, se Deus mandou fazer, Ele vai dar condição. Quando isso acontece, a tua fé vai lá em cima. Lá na África do Sul, você sabe disso, né? Durante muito tempo, teve o tal do regime do apartheid, né? Talvez foi o regime racista mais recente que a gente tem conta. E aí o Nelson Mandela, você lembra disso, né? Lutou para poder derrubar o apartheid lá na África do Sul, e lá o negócio, se nos Estados Unidos o racismo era forte, você não sabe o que era na África do Sul. Lá era institucional, era estatal o racismo. Havia leis proibindo os negros se misturarem com os brancos, até de beber água dos brancos não podiam, e havia perseguição contra os negros. Interessante que a minoria absoluta do país era de brancos, a maioria era de negros, né? O país era deles. E aí um cara se revoltou contra isso e foi preso. Nelson Mandela. Ficou em cana, sabe quanto tempo? 27 anos. Mas ele entendia que ele tinha um chamado de Deus, qual era? Libertar o país dele do racismo. E durante todo o dia ele pensava lá na cadeia, mas meu Deus, o Senhor me chamou para libertar o povo. O que eu estou
fazendo preso aqui? Deve ser só um pouquinho de tempo, né? E passa 1 ano, e passa 2, e passa 5, e passa 10, e passa 20. Eu com 6 meses já tinha abrido o bico já. Falei, não, Deus não chamou por isso não. Não tem lógica nisso. O cara esperou 27 anos até sair da cadeia. E segundo registra a história, quando ele saiu da cadeia, ele estava mais motivado do que em qualquer outro momento da sua vida. Por quê? Porque a fé que ele tinha ali era extraordinária. Mas aconteceu de forma absolutamente natural. Por que eu tenho que desenvolver o meu chamado? Porque Deus age sempre através de pessoas. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros dos ministérios de Deus. Quem entendeu o primeiro, diga amém. Segunda razão para você desenvolver o seu chamado. Qual é a segunda? Tiago capítulo 1, verso 17. É porque toda vocação ela vem de Deus. Toda vocação é um presentaço de Deus. Diz assim um texto: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Lá do alto. E desce da onde? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vou fazer uma pergunta do tipo aquela: quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Você já sabe a resposta, quem nasceu primeiro, né? Não sabe? Não sabe quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Sabe essa resposta? Como não? Foi a galinha? E a galinha vem de onde? Do ovo, né? Como que foi a galinha? Foi o ovo então, mas o ovo vem de onde? Então, vou fazer uma pergunta tipo essa daqui. Quando Deus chama alguém, Ele chama alguém porque essa pessoa tem uma capacidade? Ou Ele chama alguém sem capacidade e depois capacita? Aquela velha frase, aquele jargão: Deus chama os capacitados ou capacita os chamados? O que você acha? Deus chama quem é capacitado ou Ele capacita quem Ele chamou? Qual é a resposta? As duas, ela diz. Muito bem, Elia, você tá brilhante hoje, hein? Você está genial hoje, você está perspicaz hoje, hein? Você está Einstein hoje. O texto diz que qualquer tipo de dádiva, qualquer tipo de dom, vem da onde? Lá dos céus. Qualquer tipo de capacidade vem de Deus, e Deus usa de várias maneiras para nos capacitar. De repente você é aquela pessoa que nasceu com aquilo que a gente costuma chamar de talento, né? Desde pequenininho você já fazia aquele negócio com facilidade, ninguém te explicou, ninguém te ensinou, desde pequenininho que você é daquele jeito, né? A minha filha, por exemplo, ela fala, desde pequena ela fala, né? Quando ela tinha acho que 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, eu estava com um vizinho assim, conversando, e o vizinho do lado estava com a cerveja na mão, né? E aí a Sara do outro lado da rua olhou e viu, e fez assim. Aí veio na minha direção. Quando ela estava vindo, meu vizinho falou assim: quer ver? Olha só a lapada que ela vai dar no outro, quer ver? Não deu outra. Aí chegou do lado assim: oi tio, oi pai, oi moço, você está bebendo cerveja, né? Sabia que não pode beber cerveja? Desde pequenininha aquela pessoa tem aquela habilidade, aquele dom de fazer alguma coisa sobrenatural. O livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 31, diz que tinha um sujeito chamado Bezalel. Diga comigo, Bezalel. E Êxodo 31 diz que esse camarada, desde pequeno, tinha uma habilidade sobrenatural de desenhar coisas, de construir coisas, né? Ele era expert, sem nunca ter feito nenhuma faculdade de design gráfico, arquitetura, coisas do tipo, mas desde pequenininho ele sabia fazer coisas assim do nada, né? Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, chama lá o tal do Bezalel, porque eu dei para ele uma habilidade desde que ele nasceu, e ele é muito bom, ele é excelente fazendo coisas manuais. Esse cara fez todos os desenhos e todos os projetos e supervisionou toda a construção do tabernáculo, de acordo com o plano que Deus tinha dado lá para Moisés. Sabe aquela pessoa que escreve desde pequeno? Bom, a pessoa que tem um dom de escrever desde pequeno, por exemplo, ela pode ser usada por Deus. Como? Eu posso escrever para o meu próprio deleite, escrever minhas poesias, meus textos eu mesmo leio, ou eu posso escrever para, por exemplo, confortar as pessoas, para ensinar as pessoas, para capacitar as pessoas. Aí eu vou ter que fazer essa escolha. Deus pode usar as pessoas através de um dom. Mas também, Deus pode capacitar as pessoas através do que a gente chama de dom mesmo, dom espiritual. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, verso 8, e quando Jesus subiu às alturas, não só levou cativo o cativeiro, mas Ele concedeu dons aos homens. Diga graças a Deus. Quando Jesus subiu, Ele foi e nos deixou vários presentes. Um deles nos deixou poderes sobrenaturais. A Bíblia cita mais ou menos 23 dons. E tem um deles que se chama palavra de conhecimento.
palavra de conhecimento acadêmico, né, para ser mais preciso. Já reparou que tem gente que abre a Bíblia, talvez seja o teu caso, a maioria de vocês é assim, abre a Bíblia, lê, depois dá mais uma lida, aí começa a entender aqui, estou entendendo, né? Quer dizer, dá um trabalhinho, dá uma, duas lidas no versículo, entende, mais ou menos tem uma ideia do que é. Mas tem algumas pessoas que mesmo que não tenha lido o texto ainda, geralmente novas convertidas, elas batem o olho num texto, dão uma lida, e de repente começam a te explicar o que quer dizer o texto. Mas reparou algumas pessoas assim? Não. Essas pessoas têm um dom sobrenatural, que se chama a palavra de conhecimento. Tem a capacidade de tirar coisas da Bíblia que outras não têm. Isso é um dom sobrenatural. Se você tem esse dom, por exemplo, você pode usar isso para você mesmo. Eu vou edificar a minha própria vida. Ou vou edificar a vida das outras pessoas. Vou passar isso para frente, né? Então Deus pode te dar um dom. Deus também pode usar, olha que curioso, até uma capacitação que você tem, aparentemente fruto do seu próprio trabalho. Do meu estudo, por exemplo, ou das minhas negociações. Vou te dar 2 exemplos bíblicos. Quando Jesus começou a pregar, foi batizado por João, depois foi batizado por João, aí ele ficou famoso, e aí ele mesmo, na verdade ele não, os discípulos, em nome dele, começaram a batizar pessoas, aí João foi ficando menos popular. Alguém chegou para João e falou assim, João, esse Jesus aí que você batizou, está batizando mais gente do que você agora. Está certo isso, João? Aí João falou o seguinte, olha, ninguém tem nada, ninguém tem poder ou capacidade alguma que não tenha sido dado lá do alto. Estava dizendo que aquele privilégio, aquela oportunidade, aquela condição de Jesus de atrair pessoas foi dada por Deus. Aí você vai dizer, mas isso é espiritual. Não. Quando Jesus está conversando com Pilatos, que era um pagão, não se esqueça disso, né? E Pilatos meio que arrogante, dizendo o seguinte, não vai falar nada, eu posso te absolver ou te condenar. Aí Jesus olha bem nos olhos dele e fala assim, vou te falar uma coisa, Pilatos, todo o poder que você tem, na verdade, foi dado do alto, e se do alto não fosse dado, você não teria o poder que você tem. Quer dizer, a capacidade que aquele sujeito tinha, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, na verdade, foi dada por quem? Por Deus. Então não importa qual o tipo de poder e de habilidade. Sei lá, um sujeito vai à faculdade de Direito, por exemplo, quero ser advogado. Se formou, ele pode bater a mão no peito e falar assim, eu me formei com o meu próprio mérito, pode fazer isso sim ou não? Não, foi dado por Deus. A única decisão que ele tem é se como ele vai usar aquele conhecimento, se ele vai usar para o próprio benefício, eu só vou querer saber de ganhar dinheiro. Ou ele vai usar para o benefício de outras pessoas. Não, eu me formei em Direito, porque Deus me deu esse privilégio, agora eu vou ajudar a vida de outras pessoas, né? Se os advogados só funcionam na base do dinheiro, eu vou funcionar na base da justiça. O camarada é um carpinteiro, não porque estudou, mas porque aprendeu com o pai dele também. Ele também pode fazer a mesma escolha. Posso usar para eu ganhar dinheiro ou ajudar a vida das pessoas que não podem comprar um móvel, fazer uma coisa qualquer ali, um pouco melhor, sofisticada, só nas Casas Bahia, aquele que tem que comprar cada um ano, né? Então, eu vou ser o carpinteiro que vai ajudar a vida das pessoas. Ele vai escolher, mas aquela habilidade que ele aprendeu ali foi dada por Deus. Até as nossas experiências. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, não sei se tem aí, mas diz o seguinte, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa, se tem um baita de um problema, cai no buraco, oprimido, angustiado, sei lá, foi lá para o fundo, arrasado emocionalmente. Aí chega uma hora que Deus vai e te resgata, e te traz de volta para a vida, pá! A Bíblia diz que aquele conforto, aquele consolo, aquela reparação que Deus te deu, não é para ficar só em você, é para você usar essa reparação, esse conforto, essa consolação, e passar para a vida de outras pessoas. Quantas pessoas no mundo você acha que, por exemplo, caíram nas drogas e conseguiram sair das drogas? Quantas? Muitas ou poucas? Muitas pessoas. Mas quantas dessas pessoas, depois que saíram das drogas, ao invés de só retomarem as suas vidas, resolveram compartilhar um pouco com aquelas pessoas que ainda estão debaixo das drogas? Quantas? Infelizmente, pouquíssimas pessoas, né? Você imaginou se de cada, 10 viciados que se recuperam, já imaginou se pelo menos uns 5%, 10% dessas pessoas, elas resolvessem dar uma parte do tempo que elas têm, uma parte da experiência que elas têm para ajudar a vida de outras pessoas também viciadas? Se isso acontecesse, será que ainda haveria gente viciada no mundo? Talvez até houvesse, mas com certeza o transtorno, o problema seria infinitamente menor. Por que é que Deus quer que a gente desenvolva os nossos ministérios, as nossas capacidades? Porque toda capacidade vem de Deus. Diga amém de novo.
Para terminar, a última razão para você correr atrás da sua vocação é porque as pessoas estão carentes da sua vocação. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, diz assim, Jesus fala assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que ele está falando? Ali está falando de questões espirituais, eu sei disso. Está falando de gente ir para o inferno, né? Não tem quem pregue o evangelho. Sei que está falando disso. Vamos começar por aí. Vamos começar nesse ponto. Os tempos que a gente vive hoje, você acha que os valores éticos que vieram da Bíblia estão sendo mais respeitados ou menos respeitados do que antigamente? Diga. Mais ou menos? Menos. Você acha que hoje as condições emocionais das pessoas, a saúde emocional das pessoas, é melhor do que era no passado ou hoje é pior do que era no passado? Melhor ou pior? Pior. Você acha que os ensinos de Jesus hoje, o próprio nome de Jesus hoje, é mais respeitado do que era no passado? É mais do que no passado ou menos? Menos, claro. Você acha que hoje existe mais gente amiga de Deus do que no passado? Ou mais gente inimiga de Deus? Hoje existe mais gente próxima de Deus ou longe de Deus? Você acha que hoje existe mais gente indo para o inferno ou indo para o céu? E no passado, será que tinha menos ou tinha mais? Difícil dizer, né? Mas eu sei que hoje tem muita gente indo para o inferno. Muita gente indo para o inferno. Sabe quantas pessoas morrem no mundo por minuto? Olha para mim. Por minuto. Você conta até 60. Em um minuto, se você contar de 0 a 60, 1, 2, 3, depois que você terminar essa contagem, 102 pessoas terão morrido no mundo. 102 pessoas por minuto, contando a população do mundo inteiro. A pergunta é, você acha que a maioria dessas pessoas estão indo para o céu ou para o inferno? Pelo que você vê do mundão aí. O que você acha? A maioria é inferno ou céu? As pessoas não gostam de falar do inferno, não sei porquê, né? Eu falo assim, não é um problema, que eu estou fora do inferno, estou nem aí. Minha dor de cabeça é com quem está perto do inferno. 102 pessoas morrem por minuto no mundo, e a maioria, não se engana, a maioria absoluta, no mínimo 80%, vai direto para o inferno. E aí você liga a televisão, o que você vê? A televisão está cheia de canal evangélico, né? Não se converte porque não quer. Imagina, faz assim, vou fazer de conta que eu sou incrédulo. E vou fazer de conta que eu estou desesperado, que está faltando alguma coisa na minha vida que eu não sei o que é, e que eu me sinto mal, eu não sei o que é. Eu vou na televisão para ver se eu descubro. Faz esse exercício. Finge que você não conhece Deus, e que você precisa de alguma coisa que não sabe o que é. E você começa a zapear os canais da televisão, aberta ou fechada, procurando alguma coisa. Você vai encontrar Deus, normalmente, a maioria das vezes, você vai encontrar Deus em algum lugar, sim ou não? Aí você liga a televisão, não tem nada, cara. Aí você vai para a rua, mas tem muita gente pegando na rua, cada esquina que eu vejo tem um doido, cabelo na mão, gritando, né? Jesus está voltando, beleza, então eu vou parando, tem um doido que grita o dia inteiro naquela rua, eu vou parar do lado do doido, eu vou ficar ouvindo o que ele vai gritar, né? Você acha que se eu parar do lado do doido, achando que eu sou incrédulo, começar a ouvir, você acha que eu vou entender o que ele está dizendo, que eu preciso de Jesus, você acha que eu vou entender? Às vezes a mensagem do doido é o que eu estou dizendo, é a mensagem de doido, não vou entender absolutamente nada. Olha mais para nós aqui, ó. Já estamos em julho, né? Junho, né? Já passou metade do ano. Este ano de 2019, para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Pessoas que não conheciam o Evangelho. Pensa, responda para você mesmo. Jesus falou, os trabalhadores são poucos, mas a seara é? Eu tenho que trabalhar por quê? Porque a seara é grande. Mas eu vou sair da parte espiritual para ampliar o conceito da vocação, né? Vamos dizer que vocação, de novo, aquela história, só quem prega o evangelho. Não. Estou batendo na tecla aqui que vocação é tudo quanto é trabalho que você faz, que Deus mandou você fazer. Não importa dentro ou fora da igreja, você é pregando o evangelho ou qualquer outra coisa. Pense em outras coisas, em outras carências, em outras necessidades. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensa comigo, quantas crianças ainda dormem na rua aqui na cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos? Quantas? Quantas pessoas ainda passam fome aqui na nossa cidade? Pensa. Quantas pessoas de grupo de risco ainda vivem aqui na nossa cidade de Guarulhos? Quantas pessoas?
E quantas vocações, quantos de vocês aqui são chamados para trabalhar na vida social, na área social, e por alguma razão não estão fazendo o trabalho de vocês? Pense, esse número dessas pessoas está ligado diretamente com a atividade de vocês, se o seu ministério está enterrado ou não. Os trabalhadores são poucos, mas a seara continua sendo grande. A Bíblia diz o seguinte sobre o poder da palavra, diz assim, que a resposta branda, ela tranquiliza os que estão bravos, né? Amansa o furor, desvia o furor. E no mesmo texto diz que a língua dos sábios, ela traz conhecimento. Está falando de pessoas que têm habilidade de conversar com outras pessoas e trazer luz, trazer tranquilidade. Olha, por exemplo, para os casais que vivem brigando, se pegando no pau. Quantas pessoas se separam aqui no nosso Brasil? Você tem ideia de quantas são ou não? Peguei um número aqui, o mais recente que eu encontrei, que é de 2016. Em 2016, oficialmente, fora os extraoficialmente, em 2016, exatamente 344 mil pessoas se separaram. Agora a pergunta é, aquelas pessoas que têm um chamado, por exemplo, para trabalhar com casais, para aconselhar casais, será que elas têm alguma culpa nisso? Tem alguma responsabilidade? Só supondo que Deus te chamou para você ser um conselheiro, um terapeuta de casal, mas você resolveu ganhar dinheiro, fazer outra coisa. Esse número de divórcios, será que é culpa só dos dois ou alguém, além de você, tem mais alguma responsabilidade nesse negócio? Pensa comigo, eu tenho um vizinho, ele ficou, não sei exatamente o tempo, acho que foi quase um ano reformando uma casa, a minha calçada assim, né? A casa dele ficou espetacular, quase um ano reformando a casa. E eles mudaram esses dias aí. Acho que tem uns 3 meses que eles mudaram. E agora separaram. Passando um ano para construir a casa e separaram em 3 meses. Teve um pau violento. E aconteceu na minha rua um negócio que eu nunca tinha visto, né? O pessoal meio, como disse um amigo meu uma vez, o pessoal eles comem mortandela e arrota presunto, né? O pessoal é meio arrogante, né? Nunca vi na minha rua um carro de polícia ali, né? Deu até polícia na rua. O cara bateu na mulher, até a Sueli, eu estava na sala sossegada, a Sueli passou, espera que eu já vou, que eu vou ali apertar uma briga. Como não é assim, não? A Sueli foi lá apertar uma briga, você está doido, mulher? Ficaram um ano construindo uma casa e mudaram. Quando mudaram, ficaram 3 meses na casa. Cadê os terapeutas de casais? Fala para mim. Os trabalhadores são poucos. Mas a seara é grande ainda, né? Enorme. Usando o bom português da Dona Linda, né? Incomensurável. No livro de Atos, capítulo 4, conta a história de um sujeito chamado Barnabé. Conhece a história do Barnabé? Já ouviu ou não? A história do Barnabé? O apóstolo Paulo se converteu, só que ele era perseguidor da igreja, matador de crente. Quando se converteu, foi se aproximar da igreja. Ninguém queria saber dele. Foi discriminado durante muitos dias. Você imagina, você abandona a sua religião, e a religião era fortíssima naquela época, se abandona o seu status social, que ele era fariseu de fariseu, largou tudo por causa de Jesus, falou, quero saber quem é Jesus. Aí Jesus, ele se converte, aí vai buscar comunhão dos irmãos, e ninguém queria ficar com ele, se sentiu completamente discriminado. Aí um rapaz chamado Barnabé abraça ele e fala, vem cá que eu vou trabalhar contigo aqui. Aí aproximou ele da igreja, apresentou, mostrou, e durante muito tempo foi aí o conselheiro do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o nome dele passou para a história como José Barnabé, né? O Barnabé, o filho da consolação, conselheiro de mão cheia. Existe uma entidade em São Paulo, aliás no Brasil inteiro, que se chama CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você pesquisar, tem vários diretórios, né? Cada cidade tem um. Se você pesquisar os diretórios e procurar ver o que eles mais precisam, adivinha o que eles mais precisam? De voluntários, para pelo menos 4 horas por dia ficar no telefone, dizendo, boa noite, CVV, posso te ajudar em alguma coisa? Para que serve esse serviço? As pessoas, quando estão querendo se matar, ligam para a CVV. E aí encontram o primeiro apoio. E muitas pessoas não se matam por causa disso. Quer ver mais um número bem forte? Vamos contar até 40 junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conta comigo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma pessoa acabou de se matar. A cada 40 segundos, é isso mesmo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Se eu tenho o dom de aconselhamento, só supondo, né, que eu tenho um chamado para conversar com as pessoas, e eu fico sabendo num trem desse, qual deveria ser o meu pensamento? E se eu já sei que eu tenho esse chamado e até hoje está enterrado, eu não desenvolvi porque eu não quis, sei lá, estou ocupado demais, eu precisava treinar, o CVV oferece treinamento de graça lá, não tenho tempo, é 4 horas por semana se você quiser, você vai todo dia se quiser, mas é uma vez por semana, 4 horas, tem tempo? Não, tempo tem, não tem treinamento? Lá tem, mas você tem um dom do Espírito, você foi capacitado por Deus, o que não age? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A Bíblia diz que a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. E por que eu preciso desenvolver meu chamado? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Diga misericórdia. Vamos ficar em pé, por gentileza? Presta atenção que eu não terminei ainda. Fique em pé. Quando a gente morrer, a Bíblia diz que vamos receber uma recompensa por toda a nossa vocação desenvolvida. O nosso chamado, quando ele é desenvolvido lá na eternidade, vamos receber uma vocação. Além de tudo que eu te falei como motivo para você desenvolver o seu chamado, a sua vocação, é que ainda além disso, e além de ir de graça para o céu, lá você vai ter uma espécie de recompensa. Além disso, quando a gente faz o bem ao próximo, de alguma maneira, a gente vê que o mundo que a gente vive, por pior que seja, fica um mundo menos ruim, mais fácil de viver, mais feliz ou menos infeliz, se você preferir entender dessa maneira. Essa é outra razão para se envolver o ministério, o trabalho, a vocação. E tem mais uma que você não pode esquecer. Alguém já falou o seguinte, que fazer o bem faz bem. Para quem? Para mim também. É muito bom, é muito gostoso, faz bem para o nosso coração quando a gente faz o bem para as pessoas. Se você não é de fazer o bem, experimente essa droga. Experimente esse tóxico. Experimente fazer o bem para alguém que você vai sentir um barato muito louco. Mas principalmente ver um mundo melhor, um mundo menos ruim. Por que eu tenho que desenvolver meu chamado? Porque no final das contas, olha como Deus é bom, né? No final das contas faz bem para mim mesmo. Além de ter a recompensa lá na eternidade, além de deixar o mundo menos ruim, vou fazer o bem para mim mesmo. Quem entendeu, diga amém. Quantos de vocês têm um chamado aqui